Olá, boa tarde, queridos irmãos. Me chamo Lúcia Almeida e eu já estou trazendo um estudo bem interessante, com o tema de qual a Bíblia que o nosso Messias Yeshua ele usou durante o ministério dele junto com os apóstolos, E é interessante ressaltar que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, ela foi escrita bem depois que Yeshua ressuscitou, tá bom? Então, Yeshua, junto com seus apóstolos, ele usava os manuscritos, dos antigos profetas, quando ele pregava na sinagoga, quando ele falava sobre os mandamentos de Deus e várias outras coisas que ele ressalta junto com os apóstolos durante as suas pregações no decorrer do ministério dele, certo? E Yeshua, quando ainda estava na sua infância, com José e Maria, em um dia de umas festas judaicas que havia, ele saiu de perto de seus pais, foi encontrado no templo, discutindo a lei e os profetas, junto com os judeus. Já adulto de uma sinagoga, ele leu um dos versículos do livro do profeta Isaías, que falava uma profecia sobre a sua própria vinda à terra. O evangelista Mateus, ele cita muito os livros do Antigo Testamento, como são conhecidos hoje. O apóstolo Paulo, ele também cita muito versículos do Antigo Testamento, porque foi a fé criada dele, aos pés de Gamaliel. E antes de começar esse estudo, eu quero fazer uma oração com vocês, porque todo estudo tem que começar com uma oração, tá bom? Então, que baixamos nossa cabeça e falamos com o nosso Eterno. Eterno Deus, nos ajuda, meu Deus, ao entendimento dessa palavra que vai ser ressaltada aqui desse estudo. Abre nossa mente, meu Pai, nos dá o discernimento de entendermos, meu Deus, nos dá sabedoria, nos ajuda, meu Pai, a compreendermos, a buscarmos como os bereanos faziam, meu Pai, testificando em Tua palavra, em Tuas escrituras, meu Pai, tudo que seja coerente, que possamos, Senhor, entender e levarmos, Senhor, para a nossa vida, que não sejamos, meu Pai, só ouvintes da Tua palavra, dos Teus estudos, mas que possamos, meu Pai, praticarmos, ensinarmos a outras pessoas, porque quando conhecemos a verdade, ela nos liberta e nos transforma. Abençoa cada um que está aqui ouvindo esta mensagem nessa tarde. Dá sabedoria, meu Pai, a cada um. Abençoa a vida dessa pessoa que está ouvindo, que está orando comigo nesta tarde. Assim seja. Amém. Toda a fé de Yeshua e os profetas está baseado na lei e nos profetas. Yeshua e os apóstolos usavam os livros de Moisés e os livros dos profetas. O Antigo Testamento era a Bíblia deles. E era escrito em aramaico e hebraico, tá bom? E vamos olhar alguns versículos aqui nos livros da Bíblia, Vamos ver aqui no Novo Testamento um pouco sobre o que Yeshua e os apóstolos eles ensinavam na época, tá bom? Então vamos abrir primeiro o livro Yohanan, que é João, no capítulo 5 e o versículo 39. Diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Entenderam? Examinai as Escrituras. O que Yeshua está afirmando aqui? Examinai as Escrituras. De que Escritura Yeshua está falando? Das leis e os profetas. Por quê?
porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É na lei e nos profetas que falam sobre a vinda, que fala sobre o reino de Deus, tudo isso. Então, é disso que Yeshua está falando aqui, certo? Vamos também nesse mesmo livro, no capítulo 7, e o versículo 37 e 38. Jesus vai dizer assim: no último dia, o grande dia da festa, e levantou-se Jesus, Yeshua, e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, né, que é as leis e os profetas, que ainda não existia o Novo Testamento, né, a Brit Hadashah. Então ele está falando da lei e os profetas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém por esta palavra, né? Versículo 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? Donde era Davi? Mais uma vez citando, né, as Escrituras. Vamos para o capítulo 10 do mesmo livro de João, versículo 35. Vamos ver o que diz aqui. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Se ele chamou Deus aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Mais uma vez, ele relacionando, né, a lei e os profetas do Velho Testamento. Vamos agora para o livro de Lucas. Capítulo 24, versículos 27 e 35. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora vamos ver o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mais uma vez, Yeshua junto com seus apóstolos, falando sobre o Velho Testamento, né, sobre a lei e os profetas. Você está vendo que diante desses versículos que a gente já viu até aqui, Yeshua está sempre citando os profetas, citando Moisés, né, citando as Escrituras, porque é nela que ele crê que há vida eterna. E quem crê nas Escrituras, crê também no Messias e Yeshua. Por quê? Porque é no Velho Testamento que há o quê? Que há as profecias da vinda do Messias, que há a profecia da vinda do reino de Deus, todas essas coisas, né, irmãos? Vamos olhar mais um livro aqui, o livro de Marcos. Vamos ver aqui o livro de Marcos. Capítulo 12, versículo 24. Deu-lhes Yeshua, Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só que versículo. Olha só esse versículo. Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Aí eu pergunto a você, por que a maioria desses pastores, desses bispos, desses padres, por que eles dizem não há necessidade de lermos o Velho Testamento, só há necessidade de entendermos o Novo Testamento, porque o velho já passou, eis que tudo se fez novo? Porque esse versículo não está falando de Velho Testamento nem Novo, esse versículo está falando da vida espiritual, quando o velho homem morre e renasce o novo, para a transformação de vida. Se o próprio Yeshua diz aqui, ó, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
É preciso conhecermos todo o percurso dos hebreus, todo, para podermos entendermos quem é Yeshua, o que ele veio fazer aqui na terra. Vocês sabem o que Yeshua veio fazer aqui na terra? Vamos para mais um livro. Vamos abrir aqui o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos 17, 1, 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Olha aí. Durante 3 semanas, né, nos sábados, na sinagoga, Paulo foi lá fazer o quê? Pregar as Escrituras. E arrasou. Arrasou, ele pregou com autoridade, ele pregou com sabedoria, ele pregou com coerência, ele pregou verdade plena lá na sinagoga. Durante 3 semanas, 3 sábados, ele estava lá, porque era o costume ler as Escrituras ao sábado nas sinagogas. Vamos ver aqui mais um versículo, versículo 11 aqui desse mesmo capítulo, que diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Gente, é por isso que hoje tem uns cristãos chamados de os bereanos. Por quê? Porque os bereanos, eles ouviam o que era pregado, né, lá na frente, no púlpito, e eles, olha, ficavam analisando tudo que era pregado para ver se realmente era coerente com o que está nas Escrituras. Não é como hoje que todo mundo recebe de qualquer jeito, não busca entender, não procura se é verdade o que é passado e vai levando o evangelho, a palavra de Deus, de qualquer jeito. Não crê em tudo que é ouvido. Olhai, testificai para ver se é verdade aquilo que está sendo falado. Nem todo pastor que diz que é pastor, nem todos. São escolhidos a dedo as pessoas que Deus usa para levar adiante a sua palavra. Sejam bereanos, ouçam, mas vá nas Escrituras ver se é verdade aquilo que está sendo pregado. Vamos para mais um. Capítulo 18, aqui mesmo no livro de Atos, versículo 28. Vamos ver aqui. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo, Messias, era Yeshua, Jesus. Então, por meio das Escrituras, eles provavam aos judeus que Jesus e Yeshua, ele era o Messias. Por que está falando isso aqui? Porque na época, alguns judeus, os sacerdotes principalmente, eles não criam que Jesus e Yeshua, ele era o Messias, ele era o enviado. E eles testificavam nas Escrituras, olha o que é que está dizendo a profecia, ó. Que ele vai vir, ó, de uma mulher virgem, que ele vai vir de Belém, que vai ser assim, 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 que ele vai cumprir isso. Eles testificavam nas Escrituras. Mas os judeus na época não criam. E até hoje alguns não crêem, né? Então vamos aqui para o livro de Romanos.
Vamos ver mais um versículo aqui, em Romanos, que diz assim, ó. Romanos 1, versículo 2, certo? Romanos 1, versículo 2. O qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Aqui está falando de Paulo, que já havia sido o quê? Separado por Deus, né? Por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Vamos para mais um versículo? 4, aqui do livro de Romanos, versículo 3. Pois que diz as Escrituras? Olha aí, mais um versículo falando sobre as Escrituras. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos para o capítulo 10, aqui no livro de Romanos, versículo 11. Diz assim, ó. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Gente, vocês estão vendo que todos os livros do Novo Testamento, da Brit Hadashah, que a gente está lendo aqui, todos, eles levam a gente à Escritura da lei e dos profetas. Você está vendo a correlação dos dois? Vamos ver mais um aqui, capítulo 15, aqui do livro de Romanos, né? Também do livro de Romanos, capítulo 15. E o versículo 4, que vai dizer assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperanças. Tá vendo? Mais uma vez. Tá vendo mais uma vez levando a gente às Escrituras das leis e dos profetas. Mandando que a gente tenha o quê? Tenhamos esperança pela paciência e pela consolação das Escrituras. Das Escrituras, né? Os livros, 5 livros de Moisés, os Salmos de Davi, os profetas pequenos e grandes, todos esses livros, Esther, Ruth, é as Escrituras, irmãos. Irmão, vamos abrir mais um livro aqui, Gálatas. Vamos abrir Gálatas aqui. Vamos ver Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3, 8. Vamos ver o que é que está falando aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha aí. Olha aí. Vamos abrir mais um. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Você nem tirou colher, não foi copo. E que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Yeshua. E mais o versículo 16 que a gente pode ler aqui também para nos edificar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém, gente? Gente, amém por essa palavra, gente. Precisamos abrir a nossa mente e entender. Sair dessa mente fechada. Precisamos abrir a mente e ver, ó. Aceite a verdade. Vamos para mais um aqui. 1 Pedro 2,6. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular,
eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Agora eu pergunto para vocês, o que Yeshua disse que não ia ser abolido? Vocês sabem? Vamos abrir Mateus 5, 17 e 19. Vamos ver o que foi que Yeshua disse que não ia abolir. Vamos ver aqui. Tudo tem que ser dentro da Bíblia. Não estou usando nenhum outro livro apócrifo, que existe muitos e que eu acho coerente ter eles. Mas estou usando simplesmente a nossa Bíblia, que todo mundo tem. Ó, Sociedade Bíblica do Brasil, aqui todos têm. Mateus 5, 17 e 19. Não penseis, olhe bem, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vamos ver mais um? Vamos ver o capítulo 23, o 1 e o 3 desse mesmo livro. Então falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos. Olha só. Na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Vocês viram essa correlação que Yeshua fez aqui? Vou explicar. Yeshua diz, olhe, fazei tudo que os escribas estão ensinando. Tudo, fazei tudo. Só não imiteis ele nas obras. Por quê? Porque eles fazem como a maioria de nós fazemos. Pregamos aquilo que não vivemos. Tô mentindo? Tô não. Você que tá me ouvindo aí sabe muito bem disso. Então é isso que Yeshua tá dizendo. Ele nem tá revogando a lei, nem está dizendo que não é para cumprir. Muito pelo contrário, as escrituras é para ser usadas, porque é nela que se encontra salvação, repreensão, ensinamento para a nossa vida. E ele disse mais, faça tudo que os judeus que estão tentando. Só não faça uma coisa, as obras que eles fazem. Porque eles pregam, mas não vivem. Tá bom? Outra pergunta que eu quero deixar para vocês. Vocês sabem o que era ensinado na época dos apóstolos de Jesus? O que era ensinado nas sinagogas na época de Yeshua e os apóstolos? Vamos ver onde é que está falando sobre isso? Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 21. Diz assim, ó. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Minha gente de Deus, olhe isso. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que prega nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Onde é lido o quê, meu amor? Onde é lido as leis de Moisés, onde é lido os profetas, onde é lido os Salmos, Esther, Ruth, onde é lido todos os profetas menores e maiores. Certo? Que fique bem entendido na cabeça de cada um, certo?
Fique entendido, porque o Novo Testamento, a Brit Hadashah, ela não substitui o Velho Testamento nunca da Silva. Ela não substitui o Velho Testamento. Pelo contrário, ela confirma a veracidade dos escritos de Moisés e das leis e dos profetas. O Novo Testamento é, na verdade, um comentário do Antigo Testamento. Nem o Mashiach, Yeshua, nem os apóstolos ensinavam de maneira nenhuma que não se devia crer no Velho Testamento. Nunca eles ensinaram isso. E no hebraico nunca existiu esse termo de novo ou velho, Novo Testamento ou Velho Testamento. Nunca, não existe isso. Escrituras sagradas, o termo correto em hebraico, que foi onde foi escrito, é usado Taná e Brit Hadashah. Lei, Taná, igual a Torá, mas Navim, que é igual a Shetuvim, que significa lei, mais profetas, mais escritos. Vou deixar no quadro essas letrinhas para vocês entenderem um pouco a origem dessas palavras em hebraico, como elas são formadas, porque elas englobam as 3 partes da Bíblia. Bom, irmãos, eu escrevi ali no quadro os termos Taná lá em cima e Brit Hadashah aqui embaixo. E são os termos corretos, né? Em cima, Taná, que significa Torá, mais Navim, mais Ketuvim. Que Torá, lei, Navim, profetas. E Ketuvim, os escritos, né? E assim, a origem da palavra, né, é hebraica, sendo formada pelas iniciais das 6 palavras, né, que é Torá, mais Navim, Ketuvim. Na composição das letras hebraica, que é essas aqui, ó. E tendo como significado a lei, os profetas e os escritos. Assim, olha, assim entendemos que Taná, ou Tanakh, em hebraico, que a Taná engloba as 3 partes da Bíblia hebraica, né? O Taná é a Bíblia hebraica, sem a Brit Hadashah, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí vem os profetas, que vai aí de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Isaías, Jeremias. Aí vem os escritos, que é Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias, Daniel, são os escritos. E é isso aí que engloba, né, a Taná, que é chamada pelos judeus, né, que é a Bíblia hebraica. A Brit Hadashah, que significa aliança renovada e não o Novo Testamento, o certo é aliança renovada. Assim, esse termo ele está em plena harmonia, né, com a promessa do Eterno em relação ao seu povo, né, Israel. E assim, deixa eu abrir aqui Jeremias aqui, só um momento. Jeremias aqui, Jeremias 31, 33, só pra gente ler aqui um versículo aqui. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Né? Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Maravilhoso este versículo, muito bem entendido. Espero que tenha sido claro para todos esse pequeno estudo, né, nesta tarde. Então é isso, irmãos. Obrigada por terem assistido este estudo. Se você for olhar neste canal, há mais estudos. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar para outras pessoas, compartilhar com seus amigos, com a sua família, colocar no grupo de estudo que vocês tiverem. E se inscreva no canal, tá bom? Um abraço, a Shalom do Eterno para a sua vida. Amém.